e parlamentares, como a gente falou, preparam ações contra o decreto presidencial que foi publicado na véspera de Natal com novas regras para o uso da força pela polícia. O texto determina uma série de regras a serem seguidas por agentes das polícias federal e rodoviária federal. O uso de arma de fogo, por exemplo, só deve ocorrer como último recurso e não poderão ser empregadas contra pessoas desarmadas que estejam em fuga ou contra veículos que desrespeitem o bloqueio policial. A força poderá ser usada por policiais quando outros recursos não forem suficientes e deverá ser compatível com a ameaça. O Ministério da Justiça vai oferecer capacitações para os profissionais que deverão fazer treinamentos obrigatórios todo ano. O decreto condiciona os governadores a aderirem às medidas para as polícias civis e militares. Caso contrário, perdem o direito aos fundos nacionais do setor, que somam quase 3 bilhões de reais. E aí a reação foi imediata. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, chamou a medida de chantagem explícita contra estados e classificou o texto como um grande presente de Natal do presidente Lula para o crime organizado. Ele destacou que, ao garantir mais liberdade de ação para os bandidos, o decreto promove o engessamento das forças públicas. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, declarou que a decisão federal saiu sem diálogo na calada da noite. A gente tem mais informações ainda chegando com a reportagem do Rio, agora com a Milena Viana. O governador Cláudio Castro pretende entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o decreto do Ministério da Justiça e Segurança Pública que cria novas regras para o uso da força por policiais de todo o país. Nesta quarta-feira, o político afirmou que a regra é um total desconhecimento da realidade dos estados. De acordo com o texto publicado no Diário Oficial da União, a arma de fogo só pode ser usada por profissionais da segurança pública como último recurso. O decreto também estabelece que o armamento não pode ser usado contra a pessoa desarmada que esteja em fuga. Já em caso de veículos que desrespeitem o bloqueio policial, a exceção é válida apenas se houver risco ao profissional de segurança ou a terceiros. No Congresso, a bancada da Segurança, que reúne 240 dos 513 deputados, considera o decreto um retrocesso. A ideia é apresentar um projeto de lei para sustar os efeitos da medida logo na volta dos trabalhos da Câmara dos Deputados em fevereiro. O especialista em segurança pública, Leonardo Santana, diz que o efeito do texto é limitado porque muitas medidas já estão em vigor e são conhecidas há muito tempo. E nós falamos aí de pelo menos 20 anos em que isso já teve a sua entrada nos manuais, já teve a sua entrada em todos os comportamentos que devem ser realizados pelos profissionais. Para o advogado especialista em direito constitucional, Ariel Uarian, o assunto certamente vai ser decidido pelo STF, mas ele adianta que não repassar o dinheiro dos fundos nacionais aos estados é algo complicado do ponto de vista constitucional. Você está vinculando repasses dos fundos, que você não poderia fazer. Você poderia fazer outras situações, mas isso aqui você está, de algum modo, ainda entrando na minha competência federativa. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Fernando Oliveira, defende a medida e considera que as novas regras são uma proposta acertada para toda a atividade policial. E nos outros